Olá, sou Meire J. Costa, bom dia, né? Eu tô vindo de uma projeção tão linda, gente, nessa noite, que eu resolvi compartilhar com vocês agora pela manhã logo, né? Para que vocês possam também praticar as técnicas que me ensinaram do lado de lá. Bom, mas eu vou pedir para vocês aí, quem tá me acompanhando, gente, se inscreve no meu canal. Eu tô vendo que tem muita gente que acompanha meus vídeos aí que não tá inscrito no meu canal. Isso me ajuda pra caramba, viu? Se inscrever no canal, botar o like, isso aí ajuda muito. Então vamos continuar divulgando os vídeos, também compartilhando, que isso é legal, né? Além de espalhar a informação, que a gente precisa que a informação chegue a mais e mais pessoas. Bom, então, essa noite eu venho pedindo para que o meu mentor, que os meus mentores venham, façam algum trabalho comigo. Eu tenho pedido muito isso quando eu tenho dormido e funciona, viu? Tem funcionado comigo, pode funcionar para você também. Então, se você tá querendo ter, ou se você deu uma parada projetiva, pede ajuda que eles vêm te ajudar. Então, eu fiquei naquele, antes de dormir, dorme, acorda, com aquele repuxão na barriga, eu já sabia. Aí, quando acontece isso, eu fico numa euforia danada, eu fico feliz porque eu sei que eu vou sair. Então, eu já saí em projeção aqui pertinho de casa mesmo, eu tenho saído muito próximo, e isso é devido à psicosfera mesmo. Tá um pouquinho denso, então a gente não consegue, quem não tem muita tarimba de voo, né, principalmente, fica preso nessa parte mais pesadinha mesmo. E até aqueles que já têm um pouco de tarimba, porque as pessoas estão dizendo, Meire, eu tenho saído, mas eu não consigo nem flutuar. Então, é porque está acontecendo. E a gente que já tem um pouquinho mais de tarimba, muitas vezes a gente percebe que isso está pesado, que a gente está com um ambiente pesado, e de certa forma é como se fosse ter um bloqueio consciente, sabe? Porque para a gente passar por isso, há um desgaste energético muito grande, pelo menos é o que eu sinto. Então, quando eu saio, eu sinto essa barreira me pesando, eu fico por aqui mesmo para não me desgastar muito. Então, eu fico tendo as minhas experiências mais próximas, onde realmente eu não tenha um esforço muito grande para conseguir furar essas outras dimensões. Mas eu saí aqui saí dentro daqui de casa e estava chegando aqui na sala quando eu senti a presença aqui embaixo, aqui na sala. Como eu não estava voletando, eu estava pisando mesmo, eu senti o chão da sala tremendo, mas tremendo mesmo, uma vibração muito forte vindo do chão. E na mesma hora que a coisa assim é muito rápida, a gente vem quase que tudo junto na sua cabeça. Eu sabia que era a presença dos meus mentores que estavam ali chegando e que estava fazendo aquela vibração toda no ambiente e por isso estava repercutindo em mim. Gente, foi muito rápido, foi assim, como se um saca-rolha, sei lá, eu fui puxada daqui de casa, que eu cheguei a sentir o repuxão, sabe? Fui sacada, assim. E naquilo que eu fui sacada, eu já me senti flutuando no céu aqui, num espaço um pouco mais acima, flutuando. Eu fiquei olhando para os lados para ver se eu conseguia enxergar quem estava comigo, não conseguia enxergar ninguém, mas eu me entreguei. A sensação, quando a gente está nisso, é assim, se eu não soubesse o que era uma projeção, que eu estava em projeção, talvez eu sentisse muito medo e fosse atrapalhar a experiência. Mas como eu já estou acostumada ao que é uma projeção e eu conheço as sensações que me proporcionam, eu me entreguei. Eles são os meus mentores e me entreguei. Bom, o fato é que eu cheguei sobre o mar, eu moro aqui próximo do mar mesmo, talvez, já falei para vocês, uns 20, 15 quilômetros, sei lá, acho, mais ou menos, daqui da praia, né? E eu já estava sobre o mar. Eu acho que eu fui mesmo nessa direção, porque o que eu pude identificar, eu creio, assim, de longe ter sido a Restinga da Marambaia, não sei se isso também na hora que eu rememorei que eu trouxe isso, mas eu estava no marzão, estava sobre o marzão, e de repente o mar começou a fazer um roda-moinho. E eu fiquei ali em cima observando, e aquele roda-moinho, 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 abriu um buracão, e eu fui sugada para dentro daquele buraco. Bom, eu tenho sentido ultimamente, quando eu chego perto do mar, quando eu estou próximo ao mar, eu estou sentindo que eu estou com
uma ligação muito forte, algo tá me atraindo, assim, com o mar. Eu sempre tive muito medo e respeito. Eu já falei para vocês que eu quase me afoguei por 2 vezes. Mas, ultimamente, eu tô sentindo, assim, inclusive, quando eu chego perto do mar, eu escuto, às vezes, um barulho muito mais forte do que aquele que eu costumo ouvir. É um barulho, assim, mais intenso. E esse barulho, quando eu voltei dessa projeção, eu estava ouvindo um barulho assim mais forte, tanto que eu custei quando acordei, perceber o que era esse ruído. Então eu fui levada para dentro desse buraco e assim foi muito rápido, como se eu tivesse sugada mesmo pelo buraco, e já me vi num lugar. Aí parece assim, narração de, como é que é? Eu lembrei, Narizinho no Reino das Águas Claras, né? Que lugar lindo, 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 lindo. Gratidão por eu ter ido naquele lugar dentro do mar. Em princípio, eu comecei a enxergar tudo meio turvo e a onda estava assim, era como se eu tivesse mesmo debaixo da água, dificuldade até para falar, para me comunicar, eu estava debaixo daquela vibração. Depois eu acho que alguém foi falando que aquilo era normal, ou me tranquilizando, que aquilo ia passar, que aquilo ia... E aí o que que a minha filha chegou, essa porta tá aberta, tá? E aí o que eu consegui perceber, assim, é como se as imagens fossem clareando, e eu tive num lugar... Lembra que há pouco tempo atrás eu falei que eu estive com uma senhora que me passou o negócio da limpeza de chácara com um copo d'água? Então, essa mesma pessoa estava lá nesse local, né? Tinham outras pessoas. Gente, o espaço lá embaixo é lindo. Eu não tenho palavras para descrever assim, o que é como não seria uma cidade porque não tem característica assim tão grandiosa quanto uma cidade, mas talvez sei lá, um bairro, um lugar, um espaço, uma colônia, não sei, acho que talvez a palavra seja essa, uma colônia, né, subaquática, submarina, sei lá. E outra coisa que eu percebi quando eu cheguei lá, os animais, eles estavam fazendo tratamento em animais. Alguns animais não tinham aspectos marinhos também, né? Eu passei assim num lugar que tinham vários bichos diferentes, inclusive bichos que com aspecto de terrestres, né? Eu vi eles tratando tipo um urso, talvez um bicho peludo, parecia um urso. Eu vi um pouco de longe, então eu não consegui identificar porque eu já fui levada para esse outro local. Quando eu desci, eu percebi esse espaço grande, tanta informação que é difícil. Eu já vi esse espaço, assim, identifiquei que talvez fosse uma cidade, uma colônia, alguma coisa, mas eu acho que era pequeno para ser uma cidade, então creio mais ser uma colônia, aonde você tinha vegetações, um aspecto de uma coisa bacana, sabe? Um lugar tranquilo, que te transmitia muita paz, muita tranquilidade. Eu acho que eu tô querendo lembrar de coisas físicas, mas são mais as sensações que transmite. E até essa questão dos bichos foi muito rápido, eu não consegui rememorar com nitidez o que estava sendo feito ali, mas eu tenho certeza que eu vi esses animais. O fato é que eu fui levada para esse outro lugar, que eu fui recebida por essas pessoas que estavam ali também. Parecia uma gira de Umbanda. Eu sempre minha ligação com Umbanda, porque o que eu me lembro delas, elas estavam vestidas de branco, não lembro o tipo de vestimenta, mas eram pessoas que estavam vestidas de branco. Essas pessoas têm forma humanoide, são pessoas mais claras mesmo, talvez ligação com aquele que eu digo que é o meu mentor, que ele é alourado, que ele tem os olhos azuis faiscantes. Então, eu lembro que o povo ali de baixo era um povo mais ou menos assim. E aí, o que essa senhora que já tinha aparecido na outra projeção, ela apareceu para mim também, de novo, né? E aí ela veio me perguntar se eu tinha feito a técnica que eu tinha passado para vocês, né? Naquele dia eu acordei, passei a técnica para vocês, eu disse que ia fazer e não fiz. E ela sabia que eu não tinha feito. Olha só, né?
Aí eu recebi a intuição, recebi a orientação e não pratiquei. Então, hoje eu vou praticar. Eu já acordei, eu tenho que ir para fisioterapia, por isso que eu resolvi falar com vocês aí rapidinho. Mas eu vou. E vou passar as práticas que foi ensinada lá. De novo, ela falou da limpeza do cardíaco, para a gente fazer colocando a mão no peito, pegar um copo com água, colocar... Aliás, eles usaram um negócio de... tipo, uma coisa holográfica, assim, com a água. Era como se não tivesse copo, não tivesse vasilha. A água ficava assim, condensada. Tecnicamente nós estávamos debaixo d'água, mas aí depois que a minha imagem ficou sem estar com aquela coisa do turvo, ficou normal. Então eu consegui identificar como se fosse um bloco de água, vamos falar assim, né? Um bloco de água sem recipiente. E aí ela me ensinou a colocar, mas ela falou que era pra gente fazer aqui colocar um copo com água, vasilha com água. Você coloca a mão no seu cardíaco, e ela botou a minha mão no meu cardíaco e pediu para que eu colocasse sobre aquele bloco com água. E que eu mentalizasse tudo aquilo que estava me angustiando, que estava me fazendo mal, se eu tinha desconfiança de que alguém está fazendo mal para mim, que alguém está desejando meu mal, que eu pensasse nessa pessoa agora, libertando, me tirando desse sentimento, das angústias, da tristeza, tudo que eu tivesse sentido de ruim, que eu identificasse e eu colocasse a mão. Gente, o bloco foi mudando de cor. Foi ficando assim, foi misturando as cores ali dentro dele, como se fosse formando uma mistura. Foi ficando primeiro vermelho, amarelo, eu não sei a sequência das cores, mas ele foi modificando de cor até ele se tornar um meio amarronzado, tipo uma água suja mesmo, né? E aí ela disse que eu podia tirar, ela fez assim, ó, uma coisa, aquele bloco de água, ele levantou, ele flutuou e sumiu, desapareceu. Ele se dissipou. Aí depois ela falou para mim, mas você pode fazer isso e você vai fazer não só no seu chakra cardíaco, você vai ensinar também para que eles possam fazer para tirar o medo. A humanidade está com muito medo. Então você faça a mesma coisa, você vai pegar um copo com água, você vai colocar sua mão sobre a parte de trás das suas costas, onde tem o seu rim, e você vai colocar a mão sobre o copo com água. E aí você vai pedir que seja retirado o medo, aquele medo. Tenta identificar o medo que você está sentindo. Tem muita gente que não consegue nem identificar. Eu, muitas vezes, eu tenho sensação de medo, eu não identifico o que é, né? Mas pede para retirar, o mesmo processo foi feito. Aquele outro bloco foi ficando de cores diferentes, depois ficou marrom. E ela jogou para cima e dissipou. Ela falou que pra gente, aqui na Terra, a gente jogar o copo por trás do ombro, assim. Que é pra gente pegar, e depois que você faz desse pedido, pede tudo, vai para um local fora da sua casa, fora de dentro de casa, para não jogar por dentro de casa, e joga para trás, assim, a água. Deixa ir embora aquela água. Então, ela me passou de novo esse conselho. Ela disse que isso pode fazer com esse chakra, pra gente tirar do cardíaco, e a gente pode fazer, é o chakra básico, né, que trabalha com medo. Então a gente pode fazer passando sobre os rins, desculpa, que é o responsável também, suprarrenais ali, estão responsáveis pela produção de adrenalina e tal. Então, pra gente poder fazer essa limpeza. Eu acho que a gente está num momento que a espiritualidade está mostrando pra gente recursos simples para que a gente possa se limpar de alguma forma aqui, né? Para que a gente se reequilibre, talvez, até para a gente não perder o contato com eles. Né? É uma forma que eles estão mostrando que existem recursos, a própria Terra nos oferece recursos para que a gente faça uma limpeza, para que a gente realmente esteja cada vez mais puro, desintoxicado de todas essas energias que a gente está sendo bombardeada, para que o contato com eles cada vez mais seja facilitado. Que é preciso, nesse momento, que eles consigam nos acessar, para passar as intuições, para passar as escolhas. Então, e isso tudo que eu estou falando com vocês foi batido papo lá, sabe? Eu tive, assim,
uma conversa como esclarecimento de tudo que está acontecendo, de quanto é importante a gente utilizar a água nesse momento de uma forma. A água é como se fosse um recurso, uma ferramenta valiosa que nós temos no nosso planeta, de limpeza, de transmutação, de condução de energia também. Outra coisa que muito tempo que eu não faço, eu me conectava muito com eles. Eu até esse final de semana eu limpei a minha piscininha que estava ali suja, desde que eu quebrei o pé, não, né? Mas eu me conectava muito com eles boiando, né? É uma piscina pequenininha que eu tenho aqui, mas quando o tempo esquenta, é muito legal, que eu já falei para vocês que eu consigo fazer projeção até boiando. Eu fecho os olhos e começo a flutuar. E eu queria muito até fazer esse exercício com uma turma, de repente, num local que tivesse a piscina, que eu acho que seria uma experiência muito bacana, porque eu consigo sair do corpo assim, talvez eu conseguisse ajudar as pessoas a fazer essa experiência também. E tem tempo que eu não faço isso, de eu ficar mergulhada, e a água, ela ajuda a conduzir. Eu lembro que eu botava, você bota o ouvido, né, dentro da água, e eu conseguia ouvir sons diferentes dentro da água, coisas que, assim, não é do ambiente, você sente que está vindo pela água mesmo. Então, são recursos que eu acho que eles colocam, quer dizer, não é que eles coloquem, é recursos que nós temos à nossa disposição, mas que muitas vezes nós não sabemos ainda utilizar. E a espiritualidade linda vem e traz com a simplicidade, fala, olha, só isso, vocês têm as ferramentas aí, vamos colocar isso em prática para que vocês se tornem pessoas melhores, mais receptivas, para que a gente possa realmente se aproximar mais de vocês. Bom, tá aí as duas dicas, né, explicando melhor o trabalho que já tinha sido passado lá. Essa aula foi linda, de condução, de coisas que a gente pode transmitir na água. Eu vi outras formas que eles fizeram com a água também, eles passaram, inclusive, esse cubo com água, eles passaram sobre o meu corpo todo. Eu acho que não teria assim como a gente fazer aqui, então eles usam essas técnicas que estão ao nosso alcance. Mas eles passaram essa forma, né, esse cubo de água aí, que eu posso falar, em todo o meu corpo, acho que fazendo toda a limpeza. Eu senti a vibração da água também. Eu só posso agradecer esse carinho, esse preparo, essas coisas que eu vejo que eles se preocupam mesmo, não só comigo, mas eu sei que com muita gente também. E eu venho trazendo aí para vocês essas informações. Depois disso, eu lembro de ter voltado, já sentia mais forte a presença dos meus mentores, porque quando eu cheguei no meu quarto, eu pude agradecer, não consegui visualizar quem estava comigo, mas fui muito, muito grata mesmo, porque uma coisa que talvez eu tenha muita ligação com as águas, né? Eu sou muito emocional, então acho que talvez tenha essa conexão mesmo. Quando eu falo de Umbanda, eu falo povo da água, né? Iemanjá e outras energias, eu tenho essa conexão. Então eu fui muito grata assim quando cheguei no meu quarto e consegui perceber que eu tinha essa proteção, esse amparo, né, desses amigos mesmo que estão do lado de lá. E aí acordei com aquele som bem mais forte no meu ouvido. Era mais ou menos, sei lá, não sei precisar, já estava clareando a hora que eu acordei, aí adormeci de novo. Acordei agora também, me arrumei que eu preciso para fisioterapia, mas eu disse que eu preciso gravar porque estava muito vivo na minha memória. E vou colocar aí para vocês agora de manhã, para que vocês já possam começar o dia com a certeza de que não estamos sozinhos, que a gente tem uma proteção linda nos acompanhando, que eu até me emociono porque é muito gostoso a gente sentir essa proteção, esse carinho, esse amparo, né, de uma espiritualidade forte atuando sobre nós, com todo esse cuidado. Isso não é um privilégio meu, gente. Isso daí é quando a gente consegue realmente essa conexão com o lado de lá. Quando a gente consegue cada vez mais ir estabelecendo esse contato
e sentindo que a gente tem essa galera linda, não importa o nome que vocês deem. Eu sei que muitos dizem que é Deus, que é essa força, e acreditam só na força suprema, então continuem acreditando que quem está do lado de lá, eles não se importam com o nome que a gente chama, né? Eles não se importam com nada, e se for o caso deles aparecerem para vocês como uma pessoa só, para que quem acredita em Deus entenda que é Deus, eles vão fazer o trabalho dessa forma. Então não percam a conexão, sabe? Continuem acreditando que ninguém está sozinho. A gente tem essa companhia com a gente e é fantástico, né? A gente entender e receber todo esse carinho da espiritualidade. Então, é isso. Eu queria dividir isso aí com vocês logo cedo, para que vocês tenham um dia maravilhoso, uma semana abençoada. Hoje à noite a gente vai ter a nossa segunda abençoada, viu? Segunda abençoadíssima. Eu espero que vocês estejam comigo. Às 9h30 da noite, a gente faz o nosso trabalho de fluidificação das águas. Olha a água aí de novo, né? E pedido de cura. Então, eu vejo que cada vez mais o meu trabalho está crescendo e está ajudando muita gente. Isso que é importante, tá bom? Olha, mais uma vez, muito obrigada. Tenham um excelente dia e fiquemos com a luz.